Fala, minha rapaziada, dia 11 de maio, domingão. Antes de mais nada, vocês já sabem, já se inscreve no canal, deixa sua curtida aí, seu comentário para dar aquela fortalecida. E também, feliz Dia das Mães para a mãe de vocês, que Deus abençoe cada uma delas, beleza? Vamos começar aqui, selecionei 11 jogos para esse domingão para a gente poder trabalhar. Tem campeonato inglês, campeonato alemão, campeonato espanhol, alemão, italiano, turco, brasileiro. Então, cara, recheado de jogos bons aí pra gente poder trabalhar, pra gente poder extrair o melhor de cada jogo. E já vamos começar com Newcastle e Chelsea, campeonato inglês. Foi o único jogo do campeonato inglês que eu selecionei. Os outros jogos, praticamente, para mim, os times não tem mais o que fazer. Mas esse jogo aqui é importante. Os times brigam por competições europeias, brigam por Champions League, tem chance de ficar de fora. Então é extremamente importante para essas duas equipes. E é um jogaço, né, cara? Um jogaço. Newcastle contra o Chelsea. Vamos ver aqui, ó. Nos últimos 5 jogos, o Chelsea venceu todos. Nos últimos 5 jogos, o Newcastle venceu 3, perdeu 1, empatou 1. O jogo é na casa do Newcastle. Vamos ver como o Newcastle, como o mercado está se comportando. Mas antes disso, deixa eu mostrar a classificação aqui para vocês, ó. Newcastle quarto colocado com 63 pontos. Chelsea quinto colocado com 63 pontos também. E o sétimo colocado, que é o Aston Villa, tem 60 pontos, ou seja, a diferença entre eles são de 3 pontos, então precisam ganhar o jogo ou o Newcastle ou o Chelsea para continuar brigando aí pela Champions League, né? Olha lá, mostrando aqui para vocês como o mercado está se comportando para esse jogo. Newcastle para vencer está pagando 2,24, já o Chelsea pagando 3,3, contra a vitória do Newcastle 2,28, contra a vitória do Chelsea 3,4. Cara, que para mim é um jogo muito parelho. O Newcastle joga em casa, o Newcastle é forte jogando dentro de casa, todo mundo sabe, mas também o Chelsea não é um time bobo, o Chelsea é um time bom, tá na final da Conference League aí, tem tudo para ser campeão. E cara, jogaço. As duas equipes precisam muito dessa vitória para continuar na briga aí pela Champions League. E cara, jogo muito bom mesmo. Eu vou assistir. Esse jogo a gente vai levar para o ao vivo, vai ver como as duas equipes vão se comportar, vai ver como as duas equipes vão estar no jogo, para a gente poder fazer a nossa entrada. Eu posso trabalhar contra a vitória do Newcastle nessa odd de 2,28, mas também contra a vitória do Chelsea nessa odd de 3,35. Vai depender do que os times vão estar apresentando nesse jogo, beleza? Se o Newcastle começar bem, estiver próximo no gol, eu entro contra a vitória do Chelsea nessa odd de 3,4. Mas se o Chelsea começar bem, eu entro contra a vitória do Newcastle nessa odd de 2,28, beleza? Cara, o mercado de placar exato também é uma excelente opção para esse jogo, para a gente poder trabalhar alavancado, ou contra o 0-2, ou contra o 2-0, entendeu? São excelentes opções aí para a gente poder trabalhar. Vai ser de acordo com o jogo, aquilo que o jogo vai nos mostrar. O ao vivo ele sempre mostra aquilo que a gente deve ou não fazer, beleza? Então para esse jogo, galera, a gente vai levar para o ao vivo, ver como as duas equipes vão se comportar, porque eu falei, a gente pode pegar essa odd de 2,28 contra a vitória do Newcastle, mas também pode pegar contra a vitória do Chelsea nessa odd de 3,4. Vai ser do que o ao vivo vai nos mostrar, entendeu? Se o Chelsea começar bem, estiver perto do gol, eu entro contra a vitória do Newcastle. E se o Newcastle começar bem, estiver perto do gol, eu entro contra a vitória do Chelsea nessa odd de 3,4. Faço isso porque as odds estão boas para a gente trabalhar. Podemos trabalhar tanto contra a vitória de um, tanto contra a vitória de outro, beleza? Para quem faz pré-jogo, eu recomendo o mercado de gols aqui nessa odds 1,21, o over é 1,5, beleza? É excelente opção também. Vamos partir para o campeonato alemão, galera. Campeonato alemão. Bayer Leverkusen contra o Borussia Dortmund. Cara, o Bayer Leverkusen não tem mais o que fazer, já está garantido na Champions League aí. Não é mais campeão, o Bayern não pode mais ser campeão porque o Bayern já é campeão, mas é jogo muito importante para o Borussia Dortmund. O Borussia Dortmund ainda tem chance de ir para a Champions League e vai fazer de tudo para ir, entendeu? E se vacilar também, pode ficar fora até da Liga Europa, da Conference League, então acredito que vai fazer de tudo aí para vencer esse jogo, para poder buscar sua vaga na Champions League, mas não é um jogo fácil. Vai pegar o Bayer Leverkusen fora de casa. Vamos ver como o mercado está se comportando nesse jogo. Vou botar aqui.
Pode ser não. Vai ser um dos últimos jogos de Xabi Alonso aí, né? Pelo Bayer Leverkusen. Xabi Alonso praticamente fechado aí com o Real Madrid, com o meu Real Madrid. Na próxima temporada a gente vai vir forte, olha o que eu tô dizendo, irmão. Mas vamos falar aqui de Bayer Leverkusen e Borussia Dortmund. Ver como o mercado está se comportando aqui. Olha lá. A vitória do Bayer Leverkusen está pagando 2,74, galera. Já a vitória do Borussia Dortmund está pagando 2,46. Cara, e contra a vitória do Leverkusen está pagando 2,8. Contra a vitória do Borussia Dortmund está pagando 2,5. Cara, esse jogo para mim eu vejo mais importante para o Borussia Dortmund do que para o Bayer Leverkusen. O Bayer Leverkusen aí não tem chance de ser campeão, mas também já está garantido na Champions. Não vai perder a sua segunda colocação. Não vai deixar de ser vice-campeão. Então é mais importante para o Borussia Dortmund esse jogo, entendeu? Mas é um jogo muito difícil, o Borussia Dortmund não vai querer, não vai querer perder, os últimos jogos de Xabi Alonso aí dirigindo esse time, que ele revolucionou o time, né, ano passado. Então é um jogo muito complicado, um jogo muito difícil, a gente vai ter que levar esse jogo pro ao vivo, mas as odds estão excelentes para a gente trabalhar contra a vitória do Leverkusen ou contra a vitória do Bayer Leverkusen. Vai depender do que o ao vivo vai mostrar pra gente. Entendeu? Mas as odds estão boas. Contra a vitória do Leverkusen está pagando 2,8, contra a vitória do Borussia Dortmund está pagando 2,5. Beleza? Aí vai depender do que o ao vivo vai nos mostrar para a gente poder fazer a entrada. Posso entrar ou contra a vitória do Leverkusen ou contra a vitória do Borussia Dortmund, vai depender do que o ao vivo vai nos mostrar. Para quem faz pré-jogo, eu recomendo o mercado de gols, galera. Over 1,5 gols. É uma excelente opção para esse jogo, beleza? Ainda campeonato alemão. Galera, eu tô falando, acho que um pouco baixo, porque minha garganta já tá doendo aqui. Entendeu? Eu esqueci de pegar água. Mas vamos dar sequência. Falando no jogo do Frankfurt contra o St. Pauli. Campeonato alemão. Olha lá. Frankfurt briga pela Champions League, não tá garantida ainda. St. Pauli briga lá na zona de rebaixamento. Tem chances ainda de ser rebaixado, apenas 5 pontos de diferença pro Heidenheim, que é o primeiro ali para ser rebaixado. Faltam 6 rodadas ainda, então ainda tem chance. Mas o Frankfurt aí é bastante favorito para o jogo. Tem um melhor time, joga dentro de casa. Vamos ver como o mercado está se comportando aqui nesse jogo. Olá, galera. A vitória do Frankfurt está pagando 1,57, já a vitória do ST Paulo 6,6, contra a vitória do ST Paulo está pagando 7, contra a vitória do Frankfurt 1,58. Cara, o Frankfurt foi favorito para esse jogo, do meu ponto de vista, tem um melhor elenco, joga melhor, joga dentro de casa, precisa vencer para garantir sua vaga na Champions League, para continuar lutando pela vaga na Champions League. Então eu acredito que o Frankfurt vai vencer esse jogo e essa odd 7 aqui eu gosto dela contra a vitória do ST Paulo. Provavelmente eu vou fazer essa entrada no ao vivo. Vou esperar ver como o Frankfurt vai se comportar dentro do jogo. E aí eu vou fazer essa entrada nessa odd 7 contra a vitória do ST Paulo. Mas vamos esperar no ao vivo, ver se essa leitura de pré-jogo, ver se esse favoritismo do Frankfurt vai se confirmar no ao vivo. E se confirmar, a gente vai entrar nessa odd 7 contra a vitória do ST Paulo, beleza? Para quem faz pré-jogo, eu recomendo a vitória do Frankfurt, tá pagando bem aí para vencer esse jogo. Acredito que não perde esse jogo. Precisam muito dessa vitória para continuar sonhando com a Champions League, beleza? Frankfurt começa bem, a gente vai pressionando o próximo do gol, a gente vai entrar contra a vitória do ST Paulo nessa odd 7, beleza, galera? Galera, vamos falar agora de Campeonato Espanhol, clássico. Cara, eu torço pro Real Madrid, como vocês já sabem, e cara, missão muito difícil pra gente. Muito difícil, infelizmente. A gente tá a 4 pontos do Barcelona. Se o Real Madrid ganhar esse jogo, tem como sonhar pelo título, mas cara, muito difícil o Real Madrid ganhar esse jogo. O Real Madrid não vive um bom momento, não fez uma boa temporada. O Barcelona tá voando, apesar da eliminação da Champions. Alguém vai ter que pagar essa conta, aí logo o jogo seguinte da eliminação é contra o Real Madrid. Cara, jogo muito difícil pro Real Madrid, mas é clássico, né, cara?
por ser clássico, a gente sempre tem aquela luz no fim do túnel. Eu, como torcedor do Real Madrid, eu quero muito que o Real Madrid vença esse jogo, né, cara? Mas não é assim, não é tão simples assim. Vamos ver como o mercado está se comportando nesse jogo. O Barcelona é favorito sim, pelo que apresentou na temporada, pelo futebol que apresentou na temporada. O Real Madrid não conseguiu ganhar um jogo pro Barcelona nessa temporada. Perdeu todos, não conseguiu nem empatar, cara. É sinistro, velho, sinistro. É complicado demais. Eu torço pro Real Madrid, então eu sinto bastante, né? Mas vamos lá. Barcelona para vencer está pagando 2,4. Real Madrid para vencer está pagando 3,5. Contra a vitória do Real Madrid está pagando 3,6. Contra a vitória do Barcelona está pagando 2,08. Cara, se trata de clássico. Barcelona vive um momento muito melhor que o Real Madrid, mas a gente precisa tomar cuidado. É ainda o Real Madrid, tem um time qualificado e pode sim ganhar esse jogo, apesar dos desfalques. Pode sim ganhar esse jogo porque se trata de clássico, cara. Clássico tudo pode acontecer, mas o favoritismo é todo do Barcelona, não tem pra onde correr, cara. E se o Barcelona estiver apresentando o futebol que vem apresentando, eu vou ser obrigado a entrar contra a vitória do Real Madrid. E entro sem pena, eu sou trader, eu sou apostador profissional, então a emoção fica distante da razão, né? Ela não anda lado a lado. E aí a gente precisa ser mais racional, né? Então, se o Barcelona começar bem, estiver pressionando, estiver com a posse de bola que sempre tem, sempre vai ter, eu vou entrar, se estiver finalizando bastante também, eu vou entrar contra a vitória do Real Madrid. Mas também não vejo mistério nenhum em entrar contra a vitória do Barcelona se o Real Madrid estiver conseguindo deixar o Barcelona desconfortável aí como a Inter de Milão deixou. Eu posso pegar assim contra a vitória do Barcelona, mas a princípio, cara, essa odd de 3,6 contra a vitória do Real Madrid é uma excelente opção aí para esse jogo, mas a gente vai ter que esperar no ao vivo para ver se esse favoritismo do Barça realmente vai se confirmar, né? Cara, tem tudo para se confirmar porque os caras estão mordidos pela eliminação na Champions, vai fazer de tudo para conquistar essa La Liga. E, cara, se ganhar do Real Madrid, Barcelona praticamente é campeão aí da La Liga. Então os caras vão fazer de tudo para vencer esse jogo e o Real Madrid pode pagar a conta pela eliminação do Barcelona na Champions, né? Infelizmente. Mas se tudo isso se confirmar no ao vivo, eu vou entrar contra a vitória do Real Madrid nessa hora dos 3,6. Infelizmente. Mas é isso mesmo, galera. Barcelona foi superior o ano todo e, cara, jogou melhor, joga melhor, tá no momento melhor, não tem nem o que comparar, não tem nem o que falar. A verdade é essa. Beleza? Para quem faz pré-jogo, recomendo o Barcelona com empate aí nesse jogo, beleza? Desculpa aí, galera, tá fazendo essa zoada por causa da garganta, tô meio ruimzinho. Galera, vamos falar agora campeonato e espanhol ainda, na verdade. Vamos falar do jogo do Atlético Bilbao contra o Alavés. Cara, jogo muito importante para o Atlético Bilbao e o Atlético Bilbao briga pela Champions League. Não tá garantindo sua vaga, mas tá na quarta colocação, precisa dessa vitória. O Alavés briga lá na zona de rebaixamento, porém o Atlético Bilbao joga em casa, onde é muito forte, tem a quarta melhor campanha jogando dentro de casa. Já o Alavés tem a 12ª melhor campanha jogando fora de casa. Vamos ver como o mercado está se comportando nesse jogo, mas tem um favoritismo bom aí pro Bilbao. Acredito que o Bilbao não perde esse jogo. Olha lá, poupou os seus jogadores contra o Manchester United no meio de semana aí, então vai com força máxima contra o Alavés e eu acredito que vai vencer esse jogo. Até tá pagando muito bem o Atlético Bilbao, quase odds 2, ó, como vocês podem ver, quase odds 2, pagando 1,98 para vencer, já o Alavés pagando 5, contra a vitória do Alavés está pagando 5,2, e cara, eu quero pegar essa odds aqui, 5,2 contra a vitória do Alavés. Não vejo o Atlético Bilbao perdendo esse jogo, mas preciso que esse favoritismo do Atlético Bilbao se confirme no ao vivo. Se confirmar no ao vivo, vou entrar contra a vitória do Alavés nessa odd 5.2. O Atlético Bilbao, em casa, é muito forte, tem um melhor elenco, o Alavés briga para o Champions League, o Alavés briga para não ser rebaixado, então é uma diferença muito grande aí entre as equipes. Então, quero muito pegar essa odd 5.2, mas vai depender do que o ao vivo vai mostrar, vai depender da postura do Atlético Bilbao no jogo. Se estiver bem, se estiver pressionando, finalizando bastante, eu vou entrar contra a vitória do Alavés nesse jogo. Para quem faz pré-jogo, eu recomendo Atlético Bilbao com empate ou até a vitória do Atlético Bilbao. São excelentes opções aí para esse jogo. Beleza?
Ainda Campeonato Espanhol, galera, vamos falar do Betis contra o Osasuna. A Betis vive um bom momento aí, tá na final da Conference League, vai enfrentar o Chelsea. Antony aí tá voando no Betis, mas o Real Betis tem chance de ir para a Champions League pelo Campeonato Espanhol, entendeu? Tá apenas um ponto ali de diferença pro Villarreal. O Osasuna tem chances aí de ir para a Conference League, até para a Liga Europa tem chance. Então vai ser um jogo muito interessante. Betis jogando dentro de casa tem a 6ª melhor campanha, já o Osasuna fora de casa tem a 15ª melhor campanha. Cara, um jogo que não é fácil, é um jogo duro. Eu vejo um leve favoritismo por Betis. Para mim o Betis vive um melhor momento do que o Osasuna, tem mostrado aí nas competições europeias, na Conference League inclusive, que está na final. Como a gente pode ver, ó, Betis pagando 1,68 para vencer o jogo, o Osasuna pagando 5,7 para vencer o jogo. Essa odd 5,9 contra a vitória do Osasuna me agrada muito, mas é um jogo para a gente tomar bastante cuidado. O Osasuna pode tranquilamente sair vencendo no jogo. Então vamos esperar, ver como o Alvio vai se comportar, ver como o Betis vai se comportar principalmente. E aí se o Betis se comportar bem no jogo, joga dentro de casa, estiver pressionando, finalizando, estiver perto do gol, eu vou entrar contra a vitória do Osasuna nessa odd 5,9. Mas vai depender muito do ao vivo ali, do que o jogo vai nos mostrar, né? Mas acredito que o Betis aí tem tudo para pelo menos sair com empate aí nesse jogo, né? Não vejo o Betis perdendo aí nesse jogo. Briga pro Champions League, cara. O Betis ir para a Champions League aí vai ser um feito muito grande para eles. Vai ser bem interessante. Vamos falar agora, galera, de campeonato italiano. A disputa tá acirrada, apenas 3 pontos de diferença entre Napoli e Inter de Milão. Não tem nada decidido, faltam 3 jogos ainda. E ninguém pode vacilar, né, cara? Ninguém pode vacilar, porque se vacilar um e o outro ganhar, vai ficar difícil aí. A Inter de Milão enfrenta o Torino fora de casa. O Torino ali está na 11ª colocação, não tem mais o que buscar no campeonato italiano, vai permanecer aí por essa colocação o Torino. Já a Inter de Milão, se ganhar, empata aí com o Napoli, se o Napoli perder, né, o número de pontos. E a Inter de Milão vai fazer de tudo para tentar conquistar esse título, né? Porque a Inter de Milão pode conquistar a Champions League e o campeonato italiano, né? Pode ser um feito aí muito grande. Então a Inter de Milão vai brigar até a última rodada aí para ser campeão também do italiano. Mas aí enfrentar o Torino fora de casa, vamos ver como o mercado está se comportando nesse jogo. Já adianto, a Inter de Milão é favorita para esse jogo, não tem para onde correr. Olha lá, Inter de Milão pagando 1,66 para vencer o jogo, já o Torino pagando 6,2. E cara, essa odd 6,6 contra a vitória do Torino, ela me agrada muito, beleza? Me agrada muito, eu não vejo a Inter de Milão perdendo esse jogo. Precisa muito dessa vitória, acredito que vai até vencer esse jogo. Mas a gente vai ter que levar para o vivo, ver como a Inter de Milão vai se comportar. Está embalada depois dessa classificação heróica em cima do Barcelona na Champions League. Então acredito que a Inter de Milão tem tudo aí para vencer esse jogo e eu quero pegar essa odd 6,6 contra a vitória do Torino. Mas vamos ver aí como a Inter de Milão vai estar, se vai estar num dia bom, se vai estar pressionando, finalizando. Se estiver próximo do gol, eu vou entrar contra essa vitória do Torino nessa odd 6,6. Para quem faz pré-jogo, recomendo a vitória da Inter de Milão. Tá pagando 1,66, é uma excelente opção aí para esse jogo. Beleza? Vamos falar do Napoli. Cara, o Napoli muito favorito para esse jogo. Vai enfrentar o Genoa, que não corre risco de ser rebaixado. Vai permanecer por essa posição aqui em 13º. Já o Napoli, se ganhar, vai para 80 pontos. E aí, cara, vai ficar meio que difícil para a Inter de Milão. E eu não vejo realmente o Napoli perdendo esse jogo, empatando. É muito favorito para esse jogo. Muito favorito para esse jogo. Não vejo o Genoa aprontando contra o Napoli. Ó, Napoli pagando 1,32 para vencer esse jogo. Já o Genoa pagando 14,5. E contra a vitória do Genoa tá pagando 15. Odds 15. Então, cara, é um jogo pra gente esperar no ao vivo. Essa odds aqui 15 eu já considero muito alta mesmo. Então, vamos esperar no ao vivo, esperar essa odds 1,32 valorizado do Napoli, chegando a 1,50 ali, a gente pode entrar a favor da vitória do Napoli. Não vejo o Napoli perdendo, tem um melhor elenco, joga um melhor futebol do que o Genoa.
Então tem tudo para vencer esse jogo aí dentro de casa e ficar muito perto do título italiano, hein? Então, para quem faz pré-jogo, recomendo também a vitória do Napoli. 1,32 está uma excelente opção. Beleza, galera? Não vejo o Napoli tropeçando aí nesse jogo. Acredito que vai vencer aí até com uma certa tranquilidade, beleza? Rapaziada, vamos falar agora de campeonato turco. Besiktas contra a Adana. Cara, esse jogo aqui, na verdade, é um mamão com açúcar, velho. A Adana Demirspor já está rebaixado, ao menos 2 pontos. Eles tiveram uma punição aí. E o Besiktas briga por competições europeias. Tem chance de ir para a Liga Europa aqui, ó. Para a Conference League, na verdade. Na verdade, não, para a Liga Europa. Tem chance de ir para a Liga Europa. Então vai fazer de tudo para vencer esse jogo. E, cara, acredito que a odds aí já vai estar muito baixa para esse jogo. Olha lá, 1.08, tô dizendo. 1.08 para a vitória do Besiktas. A Adana Demirspor pagando 14. Contra a vitória da Adana Demirspor pagando 980. Loucura, né? Ó, para quem faz pré-jogo, eu recomendo a vitória do Besiktas no primeiro tempo. Beleza? E pra gente que faz treino, cara, infelizmente a gente vai ter que esperar esse jogo no ao vivo para ver o que pode acontecer. Entendeu? Mas, pô, o Besiktas aí tem nem o que falar, né? A odds já fala por si só, 1.08. O Besiktas aí tem chance de golear aí nesse jogo. Beleza? E por fim, galera, vamos falar de campeonato brasileiro. Ok? Vamos falar de campeonato brasileiro. Vamos começar com Atlético Mineiro e Fluminense. Cara, eu selecionei 2 jogos do Campeonato Brasileiro. Atlético Mineiro e Fluminense, Palmeiras e São Paulo. Para mim são os melhores jogos aí desse domingão. E, cara, jogo muito difícil aqui. Se eu não me engano, o Galo vai jogar na sua casa, novamente, na Arena MRV. Porque eles trocaram o gramado lá e teve todo um processo, agora é grama sintética lá. E aí, acredito que o Atlético Mineiro vai querer fazer de tudo para conquistar essa vitória, voltando aí para sua casa, para o seu estádio, mas não é um jogo fácil, né? O Fluminense aí, do Renato Gaúcho conseguiu dar uma acertada aí nos últimos jogos no Fluminense, então é um jogo muito duro, um jogo para a gente levar para o ao vivo. Ó, Atlético Mineiro para vencer está pagando 2, já o Fluminense está pagando 4.4 para vencer o jogo. Entendeu? Contra a vitória do Fluminense está pagando 5.5 e contra a vitória do Atlético Mineiro está pagando 2.18. Excelente jogo, bom jogo aí para se assistir, galera. Acredita aí que o Atlético Mineiro, por jogar dentro de casa, tem um leve favoritismo, mas não é um jogo fácil. Não é um jogo fácil. Esse jogo especificamente a gente vai ter que levar para o ao vivo e ver o que o ao vivo vai nos mostrar, né? O ao vivo ele sempre mostra aquilo que a gente deve ou não fazer, beleza? Mas posso entrar contra a vitória do Fluminense nessas odds 5.1 se o Atlético Mineiro estiver muito bem no jogo. E também posso entrar contra a vitória do Atlético Mineiro nessa odds 2.18 se o Fluminense estiver muito bem. Mas eu acredito que nesse jogo eu vou entrar contra a vitória do Fluminense. Acredito que o Galo vai fazer valer o mando de campo, beleza? Mas vamos esperar no ao vivo ver se essa leitura de pré-jogo se confirma, né? E, cara, por último, clássico paulista, Palmeiras e São Paulo. Cara, aqui eu vejo o Palmeiras favorito para esse jogo. É o líder do campeonato e tem jogado melhor que o São Paulo. Nos últimos 5 jogos, o Palmeiras venceu 4 e perdeu 1. São Paulo venceu 3 e empatou 2. Porém, o São Paulo está com muitos desfalques aí. É importante, né? Vamos ver como o mercado está se comportando nesse jogo. Olha lá, Palmeiras para vencer, galera, tá pagando 1.67. Já o São Paulo para vencer tá pagando 6.6. Cara, jogo duro, porque se trata de clássico, mas eu vejo um favoritismo do Palmeiras, até porque joga em casa, joga melhor que o São Paulo, o Palmeiras vai completinho, então acho que é uma missão difícil para o São Paulo. Para quem faz pré-jogo, eu recomendo o Palmeiras com empate, e para gente que faz treino, galera, eu quero pegar contra a vitória do São Paulo. Porém, cara, essa odd 7.8 para um clássico eu já considero alta, entendeu? Então a gente vai ter que esperar no ao vivo, ver como as equipes vão se comportar, porque o São Paulo pode sim
começar o jogo ganhando. E se começar o jogo ganhando, essa odd de 7.8 ela vai descer para ali para 2, 2.5 por aí. E aí vai ficar bom para a gente entrar contra a vitória de São Paulo buscando um empate do Palmeiras. Então, por isso que a gente tem que esperar no ao vivo para ver como as equipes vão se comportar nesse jogo. Beleza? Como eu falei, para pré-jogo, recomendo aí Palmeiras com empate. Beleza, galera? São esses 11 jogos aí para esse domingão. Jogos bons que a gente pode trabalhar. Para mim, esses são os melhores jogos aí do domingo. Que Deus nos abençoe, nos proteja. Jogos que dá para a gente trabalhar, dá para a gente fazer dinheiro. E vamos para cima. Vai dar tudo certo, vai surgir oportunidades e a gente vai conseguir fazer dinheiro aí, beleza? Vamos para cima.